Algum irmão mais? Irmão Francisco? A tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 8, 9. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Salmo 9. Hoje nós avançamos um pouquinho. Salmo de número 9. Vamos fazer a leitura, são 20 versículos. Começar aqui pelo Davi, aí a gente prossegue, Maineida, Cis. O verso 1 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Altíssimo, porquanto os meus inimigos procederem e caírem e perecerem diante da tua face. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre desapagas o mundo. Quando para os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasadas as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor se sentará para governar eternamente. Ele já preparou o seu trono para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, excesso, juízo, sobre povos por retidão. O Senhor também há o refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois confiam os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, não nos levarás dos que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita no Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos e não ignora seu louvor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que os pontos da perdição eu proclame todos os teus louvores e alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam e que correu do seu bem. Faz conhecido o Senhor pelo juízo e executa. Na selva está o limpo nas obras de suas próprias mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará eternamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Vamos orar. Senhor Deus amado e santo, graças te damos, ó Pai querido, pela tua palavra que está posta diante de nós. Nos ajuda a entendê-la. Aplica, Senhor Deus, as verdades, os ensinamentos, os conselhos que procedem de ti, ó Deus, ao nosso viver, para que vivamos vida, tenhamos vidas agradáveis aos teus olhos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos aí estudando o livro de Salmos, né? Chegamos aqui ao Salmo de número 9. O Salmo 9, ele é um salmo de lamentação, né? Os irmãos já sabem
que na categoria dos salmos de lamentação tem mais ou menos 60 salmos desse tipo, né, de lamentação. E é aquele tipo de salmo em que o salmista, o escritor, ele está vivenciando uma experiência difícil, um momento de adversidade, de angústia. Eu acho que está quente, né? Irmão, será que não dá para ligar aquele lá? Estou vendo. Isso. Ligar esse ar-condicionado não está suprindo. Então, esse tipo de salmo, ele registra aqueles momentos de aflição, de angústia, né, que o salmista vive, onde ele vai até a presença de Deus desesperadamente em busca de auxílio, em busca de socorro, né, para que o Senhor Deus intervenha em seu favor e o livre das suas calamidades, dos seus temores, né, da situação em que ele está vivenciando naquele momento. Então, eu já disse aqui outras vezes, mas Davi, que escreveu esse salmo, e ele escreve muitos salmos de lamentação, ele viveu um período da sua época de intensa dificuldade em razão dos muitos adversários que ele tinha. Adversários esses que eram externos, né, outras nações, ou próprio no meio dele mesmo, pessoas internas, né, também eram inimigos, né? Por isso, esses momentos de Davi indo a Deus para se lamentar. E este salmo, igualmente o Salmo 10, que se Deus nos permitir nós vamos estudar na próxima quarta-feira, não na próxima quarta, porque eu dividi esse salmo em duas partes, então vai demorar um pouquinho. Mas esse Salmo 9, juntamente com o Salmo 10, originalmente, eles eram uma única catalogação, era um salmo só, né? E eles aqui foram colocados assim separadamente, mas originalmente era um único bloco. Então na Bíblia hebraica, né, era um bloco apenas de salmos, né? Por quê? Por causa da similaridade do assunto. Parece que é uma sequência, uma continuidade do que ele vem falando no Salmo 9, prossegue no Salmo 10 da mesma forma. Então, por essa razão, se diz que era um só salmo. A diferença que existe, uma vez que foi feita essa separação pelos estudiosos da Bíblia, quando foram organizar os salmos, a diferença que existe, e eu acredito que seja em razão disso que foi feita essa divisão, é que este Salmo 9 ele é um cântico de triunfo, né? Dando especial agradecimento a Deus, ou durante ou após a lamentação. Durante a lamentação ou após ela, o salmista triunfa, observando aquilo que Deus fez em seu favor. Ou seja, é um salmo podíamos chamar de triunfo, né? Ou seja, o salmista irá, de forma alegre, né, apresentar a Deus o seu louvor, relatando as maravilhas que o Senhor Deus tem feito na sua vida. Portanto, é um cântico de alegria, de louvor pelas obras de Deus, né? Enquanto que o Salmo 10 é um lamento ou uma queixa por causa das ações mais dos seus inimigos. Então, essa é a diferença que existe entre o Salmo 9 e o Salmo 10, que originalmente, ao que parece, eram parte de um só salmo, e que foi feita essa divisão, que a partir dessa divisão se consegue notar essa diferença, né, desses dois momentos, um momento de alegria e um outro de um pouco mais de melancolia, de tristeza, né? Então, aqui a expressão do salmista no Salmo 9, olhando para ele, que é o nosso assunto de hoje, é de alegria, de contentamento, ao observar o feito de Deus, as maravilhas que Deus faz na sua vida. E aí, ele tomado, então, de grande alegria, o que ele não se contém em deixar de falar a obra que Deus realizou por ele. Então, ele vai contar as maravilhas de Deus. Então, eu dividi o Salmo, aqui eu fiz uma divisão para dar uma certa sequência no nosso pensamento.
né? A primeira delas é: contarei as vitórias que Deus me deu, dos versículos de 1 a 6. Né? Então, aqui o salmista ele apresenta a vitória que o Senhor lhe concebeu sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. Então, e o salmista, então, deseja honrar a Deus, glorificar o nome de Deus, observando a grande vitória que ele recebeu. E a segunda parte, né, desse assunto é um convite. É um convite que ele faz àqueles que experimentam a bênção de Deus dessa mesma maneira. Ou seja, aí no caso eu coloquei a frase para sintetizar esse assunto da seguinte forma: anunciai entre os povos os feitos de Deus, pois o Senhor nunca desampara aqueles que o buscam. Então, essa é a realidade que vemos aqui. O salmista aqui, ele faz com que, a partir do verso 7, nós conseguimos olhar para Deus, olhar em que posição ele está. Ele está sentado no alto e sublime trono, como um juiz que julga as causas que chegam até ele, julga toda a terra, e ele nunca desampara o aflito, o necessitado, né? Aquele que está oprimido, e por ele agir dessa maneira, com respeito àquele que vai até a presença dele, e concebendo, né, em muitos casos, aquilo que a pessoa necessita, os feitos de Deus devem ser lembrados. Os feitos de Deus, a obra que Deus faz, deve ser lembrada, né? Ou seja, deve ser anunciado os feitos que ele faz em favor daqueles menos favorecidos, daqueles que são oprimidos, daqueles que estão assim debaixo de aflição. E a terceira lição é que existe um agente causador do sofrimento, né? E aí, a parte final do Salmo vai tratar exclusivamente a respeito disso, mostrando o castigo de Deus, que Deus tem preparado às nações opressoras. Então, nós temos essa sequência aqui, né? Ou seja, observar qual vai ser o fim daqueles que causam sofrimento, que fazem com que, né, que oprimem as pessoas, que maltratam, e aqui ele então apresenta a partir dos versículos 15 ao 20. Então, essa é a divisão do Salmo que eu quis colocar aqui para a gente ter algumas reflexões. Primeiro delas, a partir dessa pergunta: qual o motivo da nossa alegria? Se todos nós aqui, essa noite, a gente fosse fazer um relato de algo que trouxe grande alegria para nós, todos nós tínhamos uma história para contar, né? Seja porque a pessoa casou, é um momento de muita alegria, né? Passou na faculdade, traz muita alegria. Entrou na escola, né, Luquinha? Entrou na escola que queria, desejar, aquela escola difícil, entrou. Então, há vários momentos, né, que a gente pode relatar que expressam a nossa alegria, né? Vários momentos. Mas a nossa felicidade, falando como servos do Senhor, há algo a mais nessa nossa alegria, né? Nisso que nós sentimos. Olhando para a nossa alegria, nós vemos que este algo a mais é a pessoa que causa essa alegria. É o agente que nos traz felicidade, né? E aqui, quem é essa pessoa? É Deus. Então, nós sentimos alegres, nós relatamos a alegria, mas sem deixar de perceber quem foi que fez aquilo. Quem causou aquela alegria, né? Quem provocou, quem nos deu a bênção, né? Da onde advém tanta euforia, né? Quando a gente vê um crente entrar na igreja alegre, feliz, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa de bom aconteceu com ele, mas pode ter certeza que no relato ele vai dizer: olha, Deus fez isso por mim. Então, essa é que nós temos que olhar, né? Então, quando um crente se alegra, ele vê a mão de Deus agindo em seu favor.
né? E essa é a grande diferença da nossa alegria comparada à alegria que a grande maioria das pessoas tem, né? Nós olhamos para aquele que possibilitou aquilo que nós tanto desejávamos, que nós tanto almejávamos, o pedido que nós tanto queríamos, né? Então, quem nos aformoseou o rosto foi Deus, foi o Senhor, né? Então, a construção do nosso pensamento seria mais ou menos essa. Estamos felizes porque o Senhor nos socorreu, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve presente e nos deu uma grande vitória. É por isso que nós estamos felizes, é por isso que nós estamos alegres, né? De modo que, ao falarmos dessa maneira, ao relatarmos a nossa alegria, todo louvor, toda glória, toda admiração, toda honra vai a quem? A pessoa de Deus, né? Atribuída a Deus, né? Então nós vemos, né, as obras de Deus provendo aquilo que muitos de nós necessitamos, né? Então, amados irmãos, nesse momento de felicidade, em que nós reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado, nós destacamos nesse louvor de gratidão, muitos casos, nós destacamos algumas feições, alguns atributos que pertencem a Deus. Nós destacamos a sua força, o seu poder, a sua sabedoria, né? Não, ou seja, nesse momento, nós de expressão de alegria, nós mostramos quem é o nosso Deus. Nós mostramos quem Ele é, né? E isso é que nós vemos presente aqui, nesse momento de felicidade do salmista no Salmo 9, onde ele relata a vitória que Deus lhe deu sobre todos os seus inimigos. E aí, por causa disso, ele contará todas. Olha aí, no verso 1, leia aí comigo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, né? Quando a gente está feliz, a gente fala essas frases, né? Eu te engrandecerei, Senhor, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, né? E aí ele prossegue, contarei todas. Essa palavrinha aí, ela é importante ser enfatizada, porque, olha só, ele não vai relatar um momento ou outro. Ele diz que não vai deixar de relatar nenhum momento daquilo que Deus fez por ele. Então, olha, eu anunciarei, né? Eu contarei, na verdade, todas as tuas maravilhas. Então, ele não vai selecionar, né, um momento ou outro, não. Tudo aquilo que Deus fez por ele, ele irá contar. É preciso ser falado o que Deus fez, né? E aí no verso 1, destacando aqui algumas palavras, né? Eu te louvarei, no verso 1, né? Ainda no verso 1, contarei, essa palavra aí, contarei. No verso 2, me alegrarei, não é isso? Saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. São expressões de uma pessoa feliz, de uma pessoa que está alegre, né? Agora a gente poderia perguntar assim, mas por que tanta felicidade, né? Qual é o motivo de tanta alegria? O motivo é porque ele está olhando para as maravilhas que Deus fez na sua vida. E quais são essas maravilhas? Ele relata, veja o verso 3, a partir do verso 3. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Então, o que aconteceu aqui? Os inimigos recuaram, né? Os inimigos recuaram, e não só isso, mas eles foram destruídos, eles foram vencidos, eles foram derrotados. É isso que ele está falando. E no verso 4, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu assentastes no tribunal, julgando
justamente, né? Então, olha o que Deus tem feito pelo salmista. Tu sustentou o meu direito, não é que está aí escrito? Ou seja, o que é sustentar o direito? É garantir o seu direito preservado na posição que ele estava. Que posição Davi ocupava? Ele era o quê? Ele era rei. E Deus o sustentou na posição que ele estava, na sua posição. E ainda por cima atendeu a sua causa, a sua petição, aquilo que ele havia levado diante de Deus contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Então Deus, é como fosse assim, Davi tivesse uma causa na justiça e ele foi e ganhou, né? Ele ganhou a causa, né? E ele não perdeu a sua posição, o seu direito de ser o rei legítimo, constituído por Deus sobre a nação de Israel. Então Deus o defendeu dos seus inimigos, garantindo a sua posição e o seu direito, respondendo à sua causa. Isso que ele a coloca aqui diante de nós. Interessante, irmãos, nós olharmos aqui para isso, né? Sobre essa questão de Deus garantir, de Deus sustentar o rei Davi, porque a gente percebe o quanto de perigo, de ameaça estava contra ele, né? E de como o Senhor tem cuidado dele, assegurando o seu direito de rei. Então, como Deus cuida, né? Deus sustentou ele, assegurando o seu direito de ser o rei legítimo de Israel. E quem o havia colocado ali? Quem? O próprio Deus, né? É que o havia constituído rei, sustentou. E não, Deus não apenas colocou Davi na posição de rei, como também o sustentou. Isso é muito significativo para todos nós. Irmãos, isso aqui é de uma grandeza, porque quando a gente pensa no Senhor, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, não foi? Ele criou os céus, criou a terra. Então nós vimos isso no salmo anterior, no Salmo 8. Mas Deus, ele não só cria, mas ele também sustenta. E a Bíblia diz que ele sustenta, lá em Hebreus 1, verso 3, falando a respeito de Jesus Cristo, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando a gente pensa em que Deus, pelo seu poder, a palavra do seu poder, sustenta todas as coisas, como diz o pastor, né? O pastor Paulo sempre diz isso, todas as coisas é muita coisa, né? Então, tudo ele sustenta. Inclusive, cada detalhe, irmãos. Até a nossa vida. Deus sustenta cada detalhe, irmãos, né? Ele sustentou, e eu penso assim, se Deus nos fez seus servos, nós que antes não éramos nada, né? Ele há de nos sustentar na posição de seus servos até o último dia. Porque ele sustenta todas as coisas. Isso é de uma grandiosidade, né? Então notem, Davi vê Deus sustentando sua vida. Protegendo de modo que ele permaneça na posição que Deus o colocou para o propósito que Deus deseja a seu respeito. Então Deus sustentou os seus servos. Isso me conforta saber que Deus, ele tem cuidado de tudo nos seus mínimos detalhes, de nós nos sustentando também. No verso 5, ele prossegue aí, falando do relato da sua vitória. Ele diz: repreendestes as nações ímpias, né? Destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre. E não foi uma obra pequena, não, né? Que uma vitória pequena que ele obteve, não, né? Ele diz aqui que as nações ímpias foram repreendidas e vencidas. E foram completamente destruídas.
Vocês lembram de Abraão, quando ele está com aquele rei, ele entra numa cidade, e aí o rei toma a esposa de Abraão e leva para o seu reino, né? E o que ocorre com aquele rei? O Senhor vai e o repreende, porque ele havia feito algo mal, algo errado. Então, notamos, irmãos, aqui, e aí depois o que o rei faz? Restitui a esposa de Abraão, novamente, né, a sua casa. Então, note como Deus, ele nos defende, irmãos, nos protege, nos sustenta, né, em todos os momentos, né, até contra uma injustiça, que foi o caso de Abraão, né, você perder sua esposa, e ali ele tinha dito que era irmã para não correr o risco de repente ocorrer algo de ruim com ele. Mas Deus sustentou, repreendendo aquele rei, repreendendo ele. Então, e aí outro detalhe importante é apagar o nome, né? Quando diz apagar-te o seu nome. Aqui isso significa que os inimigos foram dizimados da terra, foram varridos da terra, completamente destruídos ou completamente vencidos. E no verso 6 fica mais claro isso, porque diz assim: ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasastes as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Então olha o que Deus fez, destruiu os inimigos completamente. Foi uma grande vitória que aqui o salmista obteve da parte de Deus. Então essa é a vitória que notamos aqui, e que ele relata, que ele quer contar o que foi que aconteceu, o que foi que Deus fez, como foi que Deus agiu em seu benefício, em seu favor. O que foi que Deus fez? Deus agiu dessa maneira, de modo que os inimigos não tiveram sucesso na sua empreitada, não tiveram êxito. Eles foram entregues na mão de Davi. E Davi permaneceu no seu trono, né? E Deus respondeu a sua causa. Então nós podemos colocar a vitória do rei dessa seguinte forma: o seu direito de rei foi preservado, a sua causa foi respondida ou garantida, né? E os inimigos foram dizimados ou derrotado. Então esse é o relato, é o que o salmista conta a respeito das vitórias que ele obteve do Senhor. Irmãos, quando a gente olha para isso, quanta maravilha a gente nota nisso aqui, né? Foi uma grande vitória que ele obteve. E muitas são as maravilhas que nós temos para contar de Deus. Na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus cujas obras nenhum outro é capaz de realizar com tanta glória e com tanto poder. Quando a gente olha para a criação e a gente contempla as grandezas, nós conseguimos já ter elemento suficiente para enaltecer, para glorificar, para exaltar a grandeza do nome do Senhor. Mas nós devemos olhar também para as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E também, da mesma forma, ter o desejo de contá-las, de relatá-las, né? E aí, como que é bom compartilhar com alguém a vitória que Deus nos dá. É muito agradável esses momentos, né? É um momento de muita alegria. Compartilhar com alguém a vitória que o Senhor nos dá em meio a dias muito difíceis, né? Algumas situações que nós enfrentamos, até que a gente olha e diz: puxa vida, isso era impossível, né? E de repente algo acontece e que você vê aquele cenário difícil mudar assim repentinamente. Quem fez isso? Deus. E nós não podemos deixar de anunciar, irmão, de compartilhar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né? Enaltecendo, glorificando e exaltando o nome
do Senhor. Por quê, irmãos? Porque isso enche o nosso coração de felicidade e acaba sendo até algo assim que fortalece o outro, né? Você vem para a igreja muitas vezes abatido e o irmão, né, pela felicidade dele, você fica feliz junto com ele e se alegra junto com ele, né? E se fortalece junto com esse irmão. Então aqui o salmista, ele faz isso, ele se alegra, ele louva, ele solta, ele vibra. Irmãos, às vezes eu não sei como vocês são nos momentos de vitória, mas nós temos que vibrar, irmãos, pela vitória que o Senhor nos dá. Quem foi que escreveu esse salmo? Foi Davi. Alguém lembra um momento que Davi sai assim, pulando, né? Que sai saltando? Vocês lembram desse momento? Davi, lembram que ele vai lá, tá vindo com a arca, né? E aí Davi saltava com todas as suas, ele estava muito feliz, né? Diante do Senhor. E estava Davi cingido com um éfode de linho, né? Uma roupa, estava bem vestido, para uma ocasião muito importante, né? De um momento de grande alegria e de felicidade. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor. De que forma? Triste, abatido? Não, com júbilo e ao som de trombetas. Então, olhem como aqui notamos, né, as expressões de felicidade por uma vitória obtida da parte do Senhor. Quem lembra outra pessoa que também assim se expressou em um momento de grande alegria, tal como o Davi? Quem falou Miriam? Miriam, né? Lembram? O mar se abriu, né? E eles passaram ao pé enxuto. Depois esse mar se fechou. Miriam pegou seu tamboril, né, e saiu, né, festejando, celebrando, né, dançando por causa dos feitos e das maravilhas do Senhor. O próprio Moisés fez um cântico enaltecendo a força do Senhor. Ele derribou os seus carros e os seus cavaleiros. Ele soprou. Só fez assim um sopro, né? E o mar se fechou e os inimigos, afundaram como fosse chumbo. Então, olha como Moisés e Miriam, né? Como Davi, eles, diante das maravilhas de Deus, eles têm o desejo de anunciar e de contar isso ali, evidenciando a glória do Senhor. Irmãos, um tempo atrás, eu tinha assim, mais ou menos, era uns 18 anos, eu acho, 20 anos, por aí, 18, 20 anos, e eu estava procurando emprego e eu não conseguia emprego em lugar nenhum, né? E corria, eu era novo convertido nessa época, né? E eu me lembro que eu orei para Deus me dar um emprego, né? Pedi para o Senhor me dar um emprego e fui atrás de um emprego. E passando ali no centro da cidade, com meus currículos na mão, eu peguei, olhei para um local muito bonito, assim, imponente, né? E eu disse, poxa, mas aqui ninguém vai me querer não. Eu me senti indigno de entrar ali, porque eu vi que era muito, assim, muito chique, né? Essa é a palavra, né? Muito chique, e ninguém vai me aceitar aqui não. E aí eu passei na frente e fui embora. Cheguei na próxima esquina, me veio um desejo no meu coração de voltar lá naquele local que eu tinha achado que não era assim, seria muito importante ali, né? E aí eu disse, não, mas eu não vou não. Aí fui na outra esquina, de novo aquele desejo no meu coração de voltar lá na esquina. E aí mas veio mais forte, eu disse, não, mas é muito chique, não vou. Até dei um passo para trás e voltei de novo. Aí depois, mais lá na frente, eu olhei e vi do meu nível, que eu achava, né? E eu disse assim, eu vou entregar nesse aqui. Peguei e entreguei lá. Fui entregar. Eu disse, você aceitando o currículo aqui? Eu disse, estou. Aí eu disse, então, eu
vou deixar aqui. Ele disse, não, você tem que entregar lá naquele endereço. Quando ele falou o endereço, era lá, era lá onde eu não queria ir. E aí eu voltei e digo, puxa, mas lá naquele local, será que vão me aceitar ali? Eu digo, não, vou deixar lá não. E daí fui na outra rua, mais a rua à frente. Aí veio mais forte aquele sentimento, aquele desejo para me voltar lá. E aí peguei e fui, eu digo, quer saber, eu vou logo entregar esse currículo, vou logo deixar lá meio com vergonha. Peguei ali o currículo, deixei ele meio com vergonha, mas com muita vergonha mesmo. Deixei o currículo ali. Aí o homem olhou assim para mim, aí perguntou, você fala inglês, meu filho? Eu meio tímido, muito tímido, falei, sim, eu falo. Aí ele, tá bom então. Peguei, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, fui empregado naquele dia. Olha como que Deus faz, irmãos. Que maravilha, eu saltava, eu pulava, vibrava com a bênção que Deus tinha me dado naquele dia. Puxa, você acha que é impossível, né? Que você não vai conseguir. Era o meu caso, estava sentindo dessa forma. Me sentia assim, a pessoa mais pequena, né? E o Senhor foi e me abençoou de uma forma tão maravilhosa. Então, irmãos, diante das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, nós temos que contar para exaltar o nome do Senhor, a glória de Deus, a majestade de Deus, para expressar os seus atributos e aquilo que Ele fez por nós, nossas vidas, né? O Salmo 103, verso 1 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum de todos os seus benefícios. Então, que nós não nos esqueçamos disso, de nunca esquecer das maravilhas que Deus fez. Então, essa maravilha que Deus fez há muitos anos atrás, até hoje, quando eu me lembro com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Foi algo pequeno, né? Assim, para dizer que é pequeno, mas para mim era muito grande, né? A obra que o Senhor Deus fez para mim, né? Então, Deus seja louvado por isso, né? E aí, irmãos, concluindo aqui o meu raciocínio, para mostrar que Deus quer que nós lembremos das suas maravilhas, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando o povo de Israel sai da terra do Egito, o que Deus institui para que eles, como memorial, como lembrança de que eles foram retirados da terra do Egito? Qual é a festividade que eles têm que comemorar? A Páscoa, né? A Páscoa era uma celebração que arremetia à lembrança das obras que Deus fez ao povo de Israel na terra do Egito, né? E de como Deus os libertou. E agora, vejam, relatar isso para alguém é mostrar as maravilhas de Deus, é mostrar a grandeza de Deus. Quando o povo está passando pelo Jordão, já no tempo de Josué, eles atravessam o Rio Jordão, tomam ali 12 pedras, fazem um monumento, e aquilo dali constitui-se um memorial para fazer menção, olha, para dizer, o povo passou por aqui, de pés enxutos, né? O Senhor nos fez para atravessar aqui, e Ele abriu aqui o Jordão para que a gente passasse e conquistasse a terra que Ele prometeu nos dar. Então, olha como Deus quer que, irmãos, nós nos lembremos, nunca nos esquecemos das grandes obras que Ele faz em nosso favor. Então, é isso que o salmista quer que nós destaquemos aqui, né? Então, o desejo é que nós nos lembremos, que nós contemos as suas maravilhas, e que são muitas, não são poucas, né? Como eu disse no início desse ensino, se fôssemos contar aqui, cada um de nós, quantas maravilhas Deus tem feito por nós, a gente ia passar um bom tempo aqui, né? Fazer uma vigília, ia sair daqui só de manhã cedo, eu acho. Isso, e cantaríamos, e entoaríamos ao Senhor, mas é exatamente isso que é a postura de um servo de Deus. Amém, irmãos? Era esse ensino que eu queria partilhar com os irmãos essa noite. E aí, no decorrer da próxima quarta, nós vemos os outros pontos que seguem, né, no ensinamento desse salmo. Oremos. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, Pai Santo. Eu te agradeço, Senhor, por tanta bondade, por tanta misericórdia, que o Senhor Deus nos permite
ainda termos, ó Deus, este momento de alegria na Tua presença, onde podemos cultuar o Teu nome, aprender a Tua palavra, ó Deus. Enquanto o Senhor Deus não volta, Senhor Deus nos ajuda, fortalece o nosso coração, Senhor, para que nós Te engrandecemos e Te exaltemos, Pai Santo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos